Olá, amados e amadas, um bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carla, entendeu? Eu sou do grupo Restaurando Vidas, Carla Crispim. E se você é a primeira vez que está vindo por aqui, já clica aqui no botãozinho de inscreva-se e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Estou sempre colocando vídeos novos a respeito da palavra do Senhor, né? Estou sempre explicando para vocês sobre aquilo que está escrito na Bíblia, né? E tirando dúvidas sobre tudo isso, falando sobre restauração de casamento e tudo mais, né? Deixa seu curtir, que seu like é muito importante para mim. Adoro quando você deixa seu likezinho aqui para mim, tá? E hoje eu vou tirar a dúvida a respeito do meu testemunho. Meu testemunho, ele tem sido bem... tem tido bastante dúvidas a respeito de vocês. E hoje eu vim trazer uma outra parte do meu testemunho, explicando um pouquinho mais sobre tudo que eu passei. Então vamos lá. Vocês me perguntam muito, né, a respeito do segundo casamento, porque eu estou no meu segundo casamento. E vocês ficam me perguntando, querendo tirar essas dúvidas, porque Deus não perdoa, né, o segundo casamento. O segundo casamento é adultério. Deus só restaura o primeiro casamento. A aprovação do segundo casamento não é lícita, né, não está na Bíblia, aquela coisa toda. Porém, vamos explicar aqui alguns pontos para vocês entenderem um pouquinho mais sobre tudo isso. Meu primeiro casamento, tá? Eu estava... eu era nova convertida, eu estava namorando mais ou menos uns 7 anos, né? De 7 a 8 anos, mais ou menos, assim. Eu não tenho muito tenho problema com data, então assim, eu não gravo muito bem. Mas era mais ou menos por aí, entendeu? Eu tava namorando há bastante tempo. E a gente tinha, né, logicamente, uma relação um pouco mais íntima. E com isso eu entrei na igreja e aquela coisa assim, de eu tirar tudo que existia do mundo em mim, né? Eu acabei, tipo, terminando com ele, né? E aí depois a gente pegou, voltou e resolvemos consertar aquilo tudo, porque a gente se gostava e tal, não sei o que, e casamos. E quando a gente casou, eu vivia oprimida. Meu marido, que era um excelente namorado, de repente virou um péssimo marido. Ele tomava posse de mim, ele sentia ciúmes do meu filho não era dele, meu filho foi, né, de um fruto anterior, mas não era dele. Ele sentia muito ciúme do meu filho. Eu não casei com o pai do meu filho, tá, gente? Eu casei com esse homem, né, segundo rapaz. O pai do meu filho, não casei com ele. A gente até morou junto um tempinho, mas ele me traiu muito e eu era muito nova, eu não aturava mentiras, traições e... Bom, enfim, eu não fiquei com o pai do meu filho, não fiquei com esse meu marido por causa disso, né? Eu vivia oprimida, eu não podia fazer nada, entendeu? Ele era briga sempre, ele tinha ciúme da minha família inteira. Todo mundo que ele era apaixonado da minha família, que ele gostava, minha família toda gostava dele, porque era muitos anos que a gente já estava junto, entendeu? De repente ele tomou pavor da minha família toda, entendeu? Assim, não é pavor, entendeu? Ele gostava da minha família, mas ele tinha muito ciúme da minha família. E com isso ele me afastava de todo mundo. E um dia eu falei que eu ia sair de casa, saí porque eu precisava respirar um pouco, eu precisava pensar, porque tinha 3 noites que eu não dormia, com ele querendo discutir relação, e eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E aí eu fui pra casa da minha mãe, dormi maravilhosamente bem, e quando eu cheguei na igreja eu contei pro meu pastor o que tinha acontecido. E eu fui orientada que a melhor coisa para mim naquela época era a separação. Aquele dia tinha me feito muito bem e que a separação seria o correto. E a gente ficou separado só de corpos, né, durante 1 ano e pouco, e depois a gente assinou o divórcio. Eu não lutei em momento algum pela minha restauração. Ele lutou, porém... ele não mudava. Eu tentei voltar para ele, ele não tinha mudado em nada,
né? Aparentemente ele mudou, mas quando a gente começou a sair assim, eu fiz alguns testes e ele não tinha mudado em nada. E um dos testes foi com meu filho, passei 2 situações com isso e eu vi que ele não tinha mudado, né? Ele tinha me chamado para sair, para ir ao cinema, e eu tinha falado para ele que, como meu filho ia para casa do pai, a gente poderia sair. Como meu filho não foi para casa do pai, eu poderia fazer programação se fosse com meu filho, porque todas as vezes que meu filho estava em casa, só fazia programação que ele pudesse participar. E ele me inventou uma desculpa, dizendo que não poderia sair. E isso ocorreu por mais 2 vezes. E aí eu falei, ele não mudou e eu não, entendeu? Não queria mais. E aí, assim, eu até tive um sonho, uma revelação de que Deus estava enviando, né, pra mim um anjo e enviando um relacionamento, né, um concerto, no caso. Porém, eu não soube distinguir nada daquilo que tinha acontecido. Fui perguntar a uma outra pessoa que também é cristã, né, e tal, e essa irmã me orientou da seguinte forma, que ela pessoalmente, depois de tudo aquilo que eu tinha vivido no meu casamento, né, toda aquela coisa tudo que eu tinha passado, ela não voltaria. Não falando como revelação, mas por ela, né? E eu fiquei pensando, porque nessa época eu já estava afastada já da igreja, tá? Eu já não estava mais na igreja, para vocês entenderem, tá, gente? Eu fiquei durante um tempo, porém, devido a todas essas coisas que aconteceram, eu acabei me afastando da igreja, entendeu? E por vários outros motivos, tá? Não foi somente pelo meu casamento, foi por outros motivos dentro da igreja que eu acabei me afastando da igreja. E aí eu tava afastadíssima da igreja e tal, mas tudo bem, tava lá conversando e eu aceitei aquilo, né? São pessoas que estavam dentro da igreja, congregando, eram pessoas que estavam firmes ali na presença do Senhor, me dando aqueles tipos de conselhos. Eu achei que eu estava fazendo a coisa certa. E eu me separei, me divorciei, né? Alguns anos se passaram e o meu marido atual, tá? Meu segundo casamento, foi um namorado meu de infância, de adolescência, né? Nós namoramos na adolescência, porém, devido fofocas, né, de parentes, de amigos, aquela coisa toda, nós nos separamos e nos reencontramos depois. Tivemos aquela amizade, mantivemos, né, contato, porém cada um foi viver sua vida. Ele casou, eu casei, ele teve filhos, eu também. E hoje, depois de um tempo, né, a gente se encontrou e casamos. E aí, como eu tava indo à igreja e tudo mais, a gente começou a ir juntos à igreja e começamos a nos consertar. Namoramos, noivamos, casamos, né? E fizemos tudo certinho mesmo, né? E aí a gente estava muito bem, a gente sempre se deu muito bem, né? A gente sempre se entendeu muito bem. A gente tinha uma compreensão muito grande. E com esse problema que aconteceu com a minha mãe, veio justamente no período em que eu e ele, a gente tinha trocado de cidade, a gente tinha estávamos desempregados, passando, né, por aquele vento, né, ventania, né, do temporal aí do Senhor, e a gente estava meio afastado da igreja porque a gente ainda não tinha se encontrado aqui na cidade, né, uma igreja pra gente frequentar. Então a gente ainda não estava indo à igreja nenhuma, mas a gente estava meio afastado e minha mãe acabou tendo esse AVC. E com isso veio parar aqui em casa e eu tendo que cuidar e o estresse foi aumentando. No início ele me ajudava em tudo, porque ele sempre foi assim, né? A gente sempre fez as coisas tudo muito juntos. E depois começou, né, minha família começou a
vi muito, né, a dar palpite, ninguém ajudava, e ele começou a ficar chateado, e eu também, mas às vezes eu passava a mão por cima da minha família, da cabeça da minha família, porque minha mãe sentia falta deles, e aí, pra não ficar aquela coisa chata, né, da família não vir aqui em casa por causa, né, dela, pra ver ela por causa da gente. Então eu acabava passando a mão por cima e eles voltavam. E com isso eu fui me afastando do meu marido, fui me afastando até que chegou um ponto que eu achava que eu já nem ia querer mais nada com ele. E ele também, ele foi se afastando de mim, e por ele se afastar de mim, ele foi ficando viciado no celular, nos amigos do celular, e fazendo novas amizades no celular, né, conversando com mocinhas, e o inimigo foi fazendo a festa. Quando eu dei por mim, né, eu estava no meio de uma depressão e eu precisava muito dele. Eu estava deprimida, eu estava carente demais, sobrecarregada com tudo da casa, né? Eu tenho um problema de coluna, acho que vocês já sabem, eu já falei isso pra vocês. E eu menti pro médico, né, pra não operar, pra tomar conta da minha mãe. E assim, eu tava sobrecarregada, todas as tarefas domésticas eu tava fazendo. Ele só chegava em casa pra me criticar, né, tipo, isso aqui tá fora do lugar, porque você nunca bota nada no lugar. Porque o fogão tá sujo, pô, você nunca limpa o fogão. A geladeira tá desorganizada, nossa, você nunca limpa a geladeira, entendeu? Tipo assim, como se eu nunca fizesse nada, né? E como se eu ficasse sentado o tempo todo, o dia inteiro, e não fizesse nada. O banheiro tá imundo, entendeu? Mas ele não pegava, não lavava, ele só reclamava das coisas que estavam erradas, das coisas que estavam fora do lugar, mas não pegava e não fazia nada. E era tudo comigo. Eu limpava o quintal dos cachorros, entendeu? A gente tem 3 cachorros, eu tinha que botar comida pros cachorros, eu tinha que cuidar da minha mãe, eu tinha que dar banho na minha mãe, depois de dar banho tem que lavar banheiro, passar pano na casa, aquela coisa toda, porque molha tudo, né? Vem com a cadeira molhada, então eu tinha que fazer tudo isso. Fazer comida, né? Dar comida a ela, preparar a comida para ele, quando chegasse do trabalho, né? A comida tá pronta. Cuidar do restante das tarefas da casa, né? Deixar a casa arrumada, lavar roupa, passar roupa, né? Então, assim, todas essas tarefas eu tava fazendo tudo. E ele chegava em casa, era só deitar e dormir, e deitar e ficar, né, no telefone dele falando com outras mulheres. E aí eu, carente, fui falar com ele e ele queria separação. E aquilo foi um choque pra mim. E eu lutei, né, como vocês já sabem no primeiro vídeo que eu falei, eu lutei muito, comecei a buscar no Senhor, e consegui, sim. O Senhor restaurou meu casamento, e hoje, cada dia que passa, meu marido tem ficado o meu marido de volta, né, o homem que eu conheci, aquele homem carinhoso, atencioso, né, aquele homem que está companheiro, né? A cada dia ele vai ficando mais próximo de mim, a gente vai ficando mais próximos novamente, ele vai me dando mais atenção, ele vai me ajudando mais, né? Mas como eu falei pra vocês, eles quando retornam, eles voltam cheios de carrapichos, e a gente tem que ter muita paciência, estar na presença do Senhor para poder ir lutando, orando, para tirar esses carrapichos deles, né? Então, hoje em dia, não é todos os dias, mas tem dia que ele ora juntamente comigo, entendeu? Então, a gente já ora junto, né? É lógico que eu ainda estou orando muito para que isso aconteça todos os dias, mas ainda não acontece, mas já acontece da gente orar juntos, né? Da gente estar passeando, mesmo que a gente não tenha dinheiro para sair, parar num lugar, parar num restaurante, né? Essas coisas assim, mas a gente já tá dando uma volta juntos, entendeu? Saindo para fazer uma caminhada, entendeu? Para namorar, para parar na pracinha, sentar ali, entendeu? Como um casalzinho mesmo, né? Ficar ali contemplando a rua, contemplando o ambiente, né? Que é legal, é você namorar, é você sair. Então, conclusão, né? Vamos agora às dúvidas de vocês.
Gente, meu casamento foi restaurado, o segundo casamento, tá? O primeiro casamento, eu estava na igreja? Estava. Porém, eu não tinha conhecimento total da palavra do Senhor. Eu não conhecia essa parte que Deus odeia o divórcio. Eu não conhecia essa parte. Eu sei que Deus sempre falou, né, que restaurava tudo, mas a única parte que eu conhecia sobre restauração era de Jó, tá? E mesmo assim eu só descobri que Jó foi restituído em tudo, mas que ele não foi abandonado pela sua esposa agora, tá? Naquela época eu não sabia disso. Para mim ele tinha sido restituído em tudo, principalmente na esposa, tá? Para mim, quando a esposa de Jó fala, né, abandona esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre, para mim ela tinha abandonado ele. E quando Deus fala que restaurou tudo na vida de Jó, né, ele tinha também restaurado uma nova esposa, né, dado a ele uma nova esposa. E eu só descobri isso, entendeu? Há pouco tempo, entendeu? Pouco tempo que eu falo é coisa de uns 2 anos pra cá, tá? Foi pesquisando mais sobre a Bíblia que eu fui entender sobre isso. Eu ainda tinha uma visão muito distorcida da Bíblia naquela época. Por muitas vezes, né, por eu ser assim, ainda nova convertida, por muitas vezes eu ainda lia a Bíblia naquela época e eu me sentia condenada e não absolvida, né? Então muitas vezes eu chegava perto do meu pastor naquela época, tudo eu levava muito para o meu pastor, eu não fazia nada sem os aconselhamentos dele, e eu tudo levava até a ele, e ele me aconselhava, né, em tudo. E eu sempre, às vezes, estava sempre lá perturbando ele, falando sobre isso, porque eu sempre me sentia condenada. Uma coisa assim, eu estava na igreja, o pastor falando e eu me sentia absorvida. Eu chegava em casa, eu lia a Bíblia, eu me sentia condenada, acusada, né? E assim acabei, né, acabou acontecendo algumas coisas. Eu tentei contar para o meu pastor, porém meu pastor já tinha se corrompido corrompido que eu falo na presença do Senhor, né? Assim, ele passou de dar atenção pra gente, né, que eram as ovelhas que ele sempre me dava atenção. Ele passou a dar atenção para os ministros, né? Que aí a igreja entrou naquela visão celular, né? E ele começou a dar muita atenção para esses ministros, né, do evangelho, e eu não conseguia mais tempo para falar com ele, para perguntar nada, e eu precisava falar sobre aquilo que estava acontecendo comigo e eu não conseguia falar. E com isso eu acabei me afastando da igreja, porque por causa dessas coisas, né? Eu não gosto muito de entrar em detalhes, porque assim, eu não gosto de pregar. O que eu estou pregando para vocês é a palavra do Senhor, é o que diz a Bíblia. Eu não estou pregando sobre religião, entendeu? Mesmo porque eu tenho uma visão sobre religião, outras pessoas têm outro tipo de visão. Eu estou pregando sobre o que diz a Bíblia, entendeu? Então eu não gosto de entrar em detalhes sobre religião, por isso que eu não falo muito sobre essas coisas aqui, tá? Porque religião cada um tem a sua, principalmente aqui no canal. Eu tenho pessoas que são católicas, né, umbandistas, evangélicos. Então assim, eu não estou pregando só para o evangelho, entendeu? Para quem é evangélico, eu falo para todo mundo. Então eu tenho que ter uma visão geral, né, não uma visão limitada. Mas tudo bem. Vamos voltando ao meu testemunho. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Então voltando à Bíblia, né? A Bíblia, ela diz que o Deus odeia o divórcio. Eu cometi realmente esse erro. Porém, a Bíblia diz no Novo Testamento, né, que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Jesus levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. Deus perdoou um ladrão na cruz do Calvário. Ele tinha condenação e Jesus não. Porém, Jesus falou que hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Então, assim, amados, o julgamento é de Deus, tá? Porém, Deus sabe muito bem que a primeira vez quando eu me separei, né, quando eu cheguei ao divórcio, eu não tinha consciência daquilo que eu estava fazendo. Bom, não tinha consciência bíblica sobre aquilo que eu estava fazendo, né? Eu não tinha consciência de Deus sobre aquilo que eu estava fazendo. Apesar de eu não ter concordado com o meu divórcio, mas eu não conseguia voltar para o meu marido. Eu tentei voltar, porém, por ele não ter mudado, eu não consegui voltar. Entendeu? Eu precisava de mudança da parte dele. Tudo bem, mas eu também não sabia buscar em Deus. Eu não busquei da forma correta, entendeu? Mas eu tentei voltar, mas as coisas não mudaram e nós acabamos chegando ao divórcio. Hoje, meu ex-marido é casado, vive bem, graças a Deus, entendeu? Deus restaurou uma família para ele, entendeu? Ele já teve um filhinho, coisa mais linda, né? E Deus deu a ele, sabe, uma família linda, né? Na presença do Senhor. Eu não tenho muito contato, então não posso dizer para vocês se ele mudou, ele não mudou, como que eles vivem, a mulher dele é feliz. Eu não sei, gente, isso aí é com ela, né? Mas eu creio que sim, eles estão juntos há bastante tempo, né? Bem antes até do que eu, então eles têm mais tempo até de casado do que eu, né? Com o meu marido atual, então eu creio que eles vivem bem na presença do Senhor, né? E hoje eu vivo bem com o meu marido, né? Restaurei meu casamento e Deus tem me abençoado muito, tá? E Deus sabe, Deus conhece meu coração. Ele sabe que se eu pudesse, se eu tivesse a consciência, eu falo isso sempre, que se eu tivesse a consciência de tudo isso, na época eu não teria feito o que eu fiz. Eu teria lutado pelo meu casamento. Existia amor entre nós dois, né? Existia carinho. Era muitos anos que a gente já estava juntos, né? Então, assim, eu teria lutado sim pelo meu casamento. Eu conhecia ele muito bem, ele também me conhecia, e aqueles ciúmes, aquelas coisas todas, eu sei que não eram lícitas, não era dele, né? Assim, era um inimigo mexendo na nossa vida. Hoje eu tenho consciência disso, mas naquela época eu não tinha. E eu não tinha forças para lutar, nem sabedoria, né? Então, assim, hoje eu tive um pastor que me orientou. Eu tive grupos, né, que também achei aqui na internet, que me ajudaram em oração. Então encontrei pessoas que me ajudaram em oração, entrei em alguns grupos, né? E que nesses grupos a gente buscava em oração, e isso me ajudou muito a buscar, né? Porque novamente eu fui fazer perguntas, porque eu estava separada da igreja, né? Separada de Deus. Eu estava bem afastada mesmo do evangelho e fui fazer perguntas para pessoas que já estavam há bastante tempo, que não se afastaram. E essas pessoas também falaram que eu deveria me separar, que meu marido não iria mudar, que não valeria a pena eu continuar. E eu ainda fui questionar sobre isso, né? Porque aí eu já tinha o conhecimento sobre o divórcio, né? Que Deus odeia o divórcio. E eu fui questionar sobre isso e eu ouvi da seguinte forma: isso foi no Velho Testamento. Hoje nós estamos no Novo Testamento. A vida é outra, o mundo é outro, e o que passou, né, ficou lá atrás. Hoje o véu do tempo se rasgou e o divórcio é permitido. Então, amados, esse engano não tem sido só para mim, não. Eu tenho escutado muitas pessoas que estão no meu canal, e quem estiver no meu canal, que estiver me ouvindo agora, sabe disso. E essas pessoas estão passando pela mesma situação.
sendo orientados e às vezes vindo me procurar super assustados, né? Porque estão sendo orientados à separação, assim como eu fui orientada no passado. E como eu não tinha outra pessoa que me desse incentivo para continuar, para lutar pela restauração do meu casamento, né? Naquela época não tinha esse tipo de internet assim, igual tem hoje, né? Esses canais que nos ajudam, né? E eu errei e eu me separei. Hoje eu tento fazer totalmente o contrário. Eu trago isso tudo para vocês. Eu tento ser o mais sincera possível com todos vocês. Respondo a todos vocês. Muitas vezes eu tô com meu marido do lado, meu marido tá assim, chega, já falou muito. Mas eu tô ali conversando com vocês, entendeu? Desde que não atrapalha, né? Eu tento dar um pouquinho de carinho para ele, a gente assiste alguma coisa e depois eu volto a falar de novo com vocês, porque eu não quero ninguém com dúvidas com relação a isso. E eu não quero ninguém cometendo o mesmo erro que eu cometi. Eu cometi esse erro no passado. E eu sei, eu tenho a consciência de que se eu tivesse lutado, se eu tivesse tido a orientação que eu tive agora, no passado, eu estaria ainda casada com o meu primeiro marido. Porém, o tempo passou, as coisas passaram, né? Então, eis que tudo se passou e agora tudo se fez novo. E agora eu estou nesse segundo casamento, e é esse segundo casamento que Deus tem abençoado, e é esse segundo casamento que Deus tem restaurado. A cada dia, meu marido tem sido restaurado. Então, amados, Deus abençoe vocês. Então, assim, o que eu posso falar para vocês, já ficou longo demais esse vídeo, né? Então vamos encerrar por aqui. Mas Deus abençoe cada um de vocês. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. Lute sim, lute pelo seu casamento, lute pela restauração do seu casamento, porque vale a pena. Sofri muito, chorei muito, emagreci muito, eu estava, né, como eu falei para vocês, numa depressão tremenda. E Deus, além de ter restaurado meu casamento, Ele tem me restaurado dessa depressão. Eu tenho conseguido sair dessa depressão. Eu não consigo ir a médico, né, por falta de tempo, porque eu tomo conta da minha mãe. Porém, Deus tem me ajudado muito, 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 muito a sair dessa depressão, a me curar de tudo isso, né? E o carinho do meu marido hoje, né, cada dia me se aproximando mais de mim, cada dia a gente estando mais próximo. Hoje ele tem me ajudado muito, esse carinho que ele tem me dado, né? Porque Deus está restaurando o fruto do nosso amor, e isso tem me ajudado bastante, e a gente tem ficado cada vez mais próximo. E isso tem me ajudado tanto na minha depressão, quanto me dando forças para poder continuar a minha luta, porque minha luta é muito grande com relação à minha mãe, com relação a tudo que eu tenho passado, tá? Porque eu sou filha única, sou sozinha para fazer tudo, eu não tenho com quem dividir, eu não tenho quem fique com ela para eu sair, eu não tenho quem me ajude a dar um banho, eu não tenho quem me ajude a trocar uma fralda, entendeu? Então, assim, tem dias que eu acordo como hoje, né? Acordei cheia de dor na coluna, já tomei vários remédios, já tomei Tramol, já tomei várias coisas, e a minha dor não passa, continua, e mesmo assim eu sei que vou terminar aqui o vídeo, vou lá dar banho nela, para depois editar o vídeo e postar para vocês. Mas antes eu tenho que dar banho nela, entendeu? Botar ela sentada, pegar ela no colo. Então, assim, é bem, bem puxado, sabe? Mas Deus me deu, Ele sabe que eu tenho capacidade para conseguir levar, né? Porque a Bíblia fala que Deus não dá nenhum fardo pra gente que a gente não possa carregar. Então, se Ele te deu esse fardo, é porque Ele sabe que da sua capacidade. Então, Ele sabe também da minha capacidade de segurar esse fardo. Ele sabia da minha capacidade de, mesmo estando com a minha mãe doente, de saber que eu poderia lutar pelo meu marido. E Ele me preparou tudo isso
para me levar ao deserto, para conversar comigo, para eu ter intimidade com Ele, para eu buscá-lo mais e mais, e para hoje eu estar aqui falando da palavra dele para você, tá bom? Então, Deus é isso aí, gente. Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é tudo de bom, tá? E se você buscá-lo de todo o seu coração, com fé, esperando nele, ele fará acontecer na sua vida como fez na minha vida e como está fazendo na vida de muitas outras pessoas, tá bom? Então, se você chegou até aqui, o final do vídeo, eu te agradeço, te dou um maravilhoso beijo, tá? Fica comigo em todos os outros, né? Que eu tenho muitas palavras do Senhor para a sua vida que vão te edificar muito, tá? Se você tiver dúvidas ainda, não hesite em deixar aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo a todos vocês, tá? Se vocês quiserem também, pode me seguir nas redes sociais, vai estar aqui também na descrição do vídeo, tá? E vai ser muito bem-vindo, com muito carinho, eu vou estar recebendo cada um de vocês, tá bom? Um beijo grande pra vocês, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.